pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à disciplina de Química Inorgânica. Eu sou o professor Adalberto Alves e na aula de hoje nós continuaremos tratando da energia através do ciclo de Born-Haber. Agora nós vamos utilizar o ciclo de Born-Haber para calcular a mesma energia reticular, ou seja, a energia envolvida na formação dos compostos iônicos, né? A diferença do ciclo de Born-Haber é que utilizando o ciclo de Born-Haber, nós podemos utilizar as etapas experimentais. Então, embora a energia reticular não possa na prática ser calculado no laboratório, utilizando a lei de Hess, o ciclo de Born-Haber traz o valor baseado em etapas medidas experimentalmente. Então, esse valor da energia reticular calculada por intermédio do ciclo de Born-Haber é considerado como um valor experimental, embora seja medido indiretamente. Então, nós podemos verificar que para a formação do composto do NaCl, que é um composto iônico, é necessário seguir algumas etapas. E a primeira etapa que nós vemos aqui é a vaporização, ou seja, a sublimação do sódio metálico ao sódio no estado gasoso. E essa entalpia, ou seja, essa energia envolvida é variação da entalpia de sublimação e tem um valor de 108 kJ por mol. É um processo endotérmico, ou seja, é necessário fornecer energia para que essa mudança de estado físico aconteça. Uma segunda etapa é a dissociação da molécula de Cl2. Então, a dissociação em si é a quebra da ligação covalente envolvendo os dois átomos. Nesse caso, formaria dois átomos de cloro gasoso dissociado. E essa energia é de 242 kJ por mol. Só que para formar o composto iônico em si, não se utiliza os 2 mols da quebra, nós utilizamos apenas um cloro. Então, nesse caso, se divide o valor da energia, da entalpia, na verdade, de dissociação do átomo de cloro, da molécula de cloro, por 2, ou seja, 1/2 da entalpia de dissociação, o que resulta em 121 kJ por mol. Se fosse, por exemplo, a formação do cloreto de magnésio, aí sim, aí se utilizaria o valor completo da energia de dissociação, porque geraria 2 átomos de cloro, que é o que realmente seria usado para formar a substância MgCl2. Como no caso aí é o cloreto de sódio, só necessita de um cloro, então divide-se o valor da energia de dissociação por 2, resultando em 121 kJ. Uma terceira etapa é a ionização do sódio em fase gasosa. E esse valor é de 494 kJ por mol. A afinidade eletrônica, que é o ganho de elétrons, e é um processo exotérmico, nós podemos ver através do valor da entalpia negativa, e quando o cloro captura um elétron externo, ele se converte no ânion cloreto, e isso a custa de elimina uma energia de 348 kJ por mol. E, por último, nós temos aqui a quinta etapa, que é a formação do par iônico, que é o NaCl, através de forças eletrostáticas, a atração eletrostática, como nós vimos em aulas anteriores, a partir dos seus cátions e ânions no estado gasoso, ou seja, a nuvem de cátions e ânions na qual nos referimos nas aulas iniciais sobre o composto iônico. Essa etapa resulta na energia reticular, ou energia da rede, que é a energia desprendida na formação de um par do composto, baseado nos seus cátions e ânions no estado gasoso. Então, aqui nós vemos as 5 etapas para a formação do composto iônico, ou seja, do par iônico, mediante a energia reticular. E vale salientar que dessas etapas, nós temos algumas etapas que desfavorecem a formação da ligação. Todas as etapas que requerem a custa de energia, que são endotérmicas, elas não facilitam a formação, ela dificulta a formação do par iônico. Então, a etapa 1, que é a ionização do cloreto, do sódio, é endotérmica, a dissociação também é um processo endotérmico, a ionização do sódio, ou seja, a retirada do último elétron para formar o cátion sódio, é também endotérmico, e só temos uma etapa que de fato favorece
a formação do par iônico, do composto da energia reticular, que é a afinidade eletrônica, que é a captura do elétron pelo átomo de cloro para formar o ânion cloreto. Isso é um valor exotérmico, o valor da entalpia de ganho de elétron, menos 348 kJ. As demais etapas elas não favorecem a formação do composto. Então, para que o composto realmente se forme de forma estável e que haja uma estabilidade na ligação, é necessário que essa quinta etapa, que é a formação do par iônico, ela resulta em um processo muito exotérmico, ou seja, para compensar as etapas anteriores, aplicando a lei de Hess para obter, então, a energia da rede, ou energia reticular. Então, na formação do sódio, nós temos as 5 etapas. A primeira etapa, a sublimação do sódio, ou seja, convertendo em sólido gasoso, 108 kJ. A quebra da ligação, que é a energia de dissociação, 121, e aqui já foi dividida por 2, porque se trata apenas de um cloro utilizado para formar o composto. O sódio, a ionização do sódio, ou seja, a formação do cátion sódio mais, é também um processo endotérmico. A formação do par iônico, que é a energia reticular na qual queremos, e a entalpia de formação do composto NaCl. Observa-se mais uma vez que a primeira etapa ela é positiva, a segunda etapa ela é positiva também, ou seja, são endotérmicas. A terceira etapa também, e a quarta etapa negativa, é um processo exotérmico, que favorece a formação do par iônico. Essas 3 anteriores, que são endotérmicas, elas não favorecem a formação do composto. Então, a formação do par iônico ela precisa ser bem negativa para compensar essas etapas que desfavorecem a formação desse par iônico. Então, se nós utilizarmos a lei de Hess, ou seja, se eu somar várias etapas e obter uma nova equação. Então, se a gente utilizar a lei de Hess, nós podemos obter a reação global, ou seja, sódio gasoso com sódio gasoso nós cortamos, cloro gasoso com cloro gasoso nós cortamos também. Vamos ver o que corta mais, sódio gasoso, cátion sódio gasoso com sódio gasoso, e se observa, e o cloreto gasoso com do outro lado da reação a gente corta, e observe que nós sobra apenas os compostos, as substâncias que comporão a reação global, como nós chamamos, que é essa daqui, cuja entalpia de formação é menos 418 kJ por mol. Bom, então se a gente somar todos esses ΔH, nós obteremos um novo ΔH, ou seja, a diferença da energia reticular, que nós chamamos de H5, ou energia reticular ou energia de rede. Então, basta apenas a gente somar. Utilizando a lei de Hess, a variação da entalpia de formação é igual à variação da entalpia na etapa 1, mais da etapa 2, mais a energia da etapa 3, mais a energia da etapa 4, e mais a energia reticular a qual queremos. Então, se a gente isolar a energia reticular U que nós queremos, então, passando todos esses termos H1, H2, H3, H4 para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado. Daí nós colocamos o sinal negativo aí antes e abrimos um parênteses e somamos todas essas energias. Então, a energia reticular para o cloreto de sódio é a entalpia de formação, 412 kJ, menos, a parênteses, a entalpia de sublimação, 108, a entalpia de dissociação, 121, a entalpia de ionização e a energia de captura do elétron, que nós chamamos de eletroafinidade, que é negativa, menos 348 kJ. Então, somando tudo aí, somando tudo e fazendo a troca de sinal, menos 412, menos 375, que é resultado da soma das entalpias aí, das etapas que compõem a formação do composto. O que resulta em menos 487 kJ por mol. Então, essa é a energia liberada quando forma-se o par iônico. E veja que é bem negativa. O fato dela ser bem negativa é para compensar as etapas endotérmicas utilizadas anteriormente para formar o par iônico. Então, nesse caso, a ligação entre o composto NaCl é bem forte. Por quê? Porque houve uma liberação grande de energia, ou seja, nos sistemas, enquanto
menor a energia interna do sistema, mais estável é o composto. Então, enquanto mais essa energia reticular for negativa, liberar mais energia, mais é forte a ligação, mais estável é essa ligação. Aqui eu tenho outro exemplo, utilizando o ciclo de Born-Haber e calculando a energia reticular. Então, eu tenho aqui o ciclo de Born-Haber para o fluoreto de lítio, que é um composto iônico. Então, se nós aí distribuirmos as etapas, né, nós veremos que a formação de um composto iônico ela ocorre em etapas. Né? Então, nós temos aqui a primeira etapa, que é a sublimação do lítio, ou seja, o lítio sólido para o lítio gasoso, e tem um valor de diferença de entalpia de 152, aproximadamente, quilojoules. Eu tenho uma segunda etapa, que é a energia de dissociação, ou seja, de quebra da ligação do composto. E aqui, mais uma vez, eu tenho meio, porque nós só vamos utilizar um átomo de flúor. Isso equivale a 75 kJ. Uma terceira etapa, que é a ionização do lítio gasoso para converter no cátion lítio mais. Né? E esse valor está aqui representado por 520 kJ. Uma quarta etapa é justamente a eletroafinidade, ou seja, o ganho de elétron pelo flúor para converter no ânion fluoreto. E isso é um processo exotérmico de menos 328 kJ. As etapas anteriores, todas elas são endotérmicas, não favorecem a ligação, como já nós discutimos. E por último, nós temos a quinta etapa, que representa a reação entre o cátion gasoso e o ânion gasoso para formar o fluoreto de lítio sólido. Essa etapa nós chamamos de energia desprendida. Nessa etapa nós chamamos de energia reticular ou energia de rede. Então, se nós utilizarmos a regra de Hess, né, para calcular a entalpia de rede, ou seja, a energia desprendida, a energia reticular, nós obtemos então que a energia reticular é igual a entalpia de formação do composto, ou seja, a entalpia de menos 594, menos a soma das etapas anteriores. Então, substituindo, eu tenho 155 a entalpia de sublimação, 75 a dissociação, 520 a ionização e menos 328 o ganho de elétrons, que é a eletroafinidade. Então, se a gente somar isso aí tudo, ficaria 594 menos 422, o que resulta aí, somando os dois valores, que têm o mesmo sinal, menos 1.017 kJ por mol. Essa é a energia liberada quando forma o par iônico. E se observa que é um valor bem alto, né? Então esse composto ele é muito estável, as ligações são bem fortes. Então a energia reticular seria a energia desprendida na formação de um mol de um composto iônico a partir de seus íons no estado gasoso. Ou seja, aqui eu tenho, no caso, o lítio, o cátion lítio no estado gasoso e o íon fluoreto no estado gasoso. Essa é a energia desprendida para formar um mol do fluoreto de lítio no estado sólido. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.